E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de tipologia textual, que é super mega importante no Enem? Então, quando você abre aquela prova do Enem, se depara com aquele mundaréu de texto na prova de linguagens, você fica assim, ai meu Deus, o que eu faço? Calma! Todos os textos, verbais e não verbais, se enquadram nesta tipologia com 5 tipos de textos. Todos os textos vão se enquadrar aqui. Era uma vez uma linda princesa. Muitas vezes, um mesmo texto pode ter mais, inclusive, de uma tipologia, certo? Quais são essas tipologias? A narrativa, que é o narrar uma história. E isso pode ser tanto uma história ficcional, como um conto de Machado de Assis, como uma notícia, por exemplo, sobre um atropelamento na cidade e tal. Então, quando a gente fala em narrativas, há várias narrativas possíveis. Aí chamamos isso de gêneros textuais. Aqui, ó, bem aqui do meu ladinho, gêneros textuais são os tipos que nós vamos ver aqui dentro da narrativa, dentro da descrição, dentro do texto expositivo, percebeu? Então, a tipologia, que é, digamos assim, a classificação maior, e dentro dessa classificação, vários pequenos tipos de texto, que são os gêneros. Então, conto, notícia, piada, ata de reunião de condomínio, tudo isso tem o quê? Narração. O que mais? Segunda tipologia, a tipologia descritiva. Quando, dentro, por exemplo, de uma narrativa, a descrição da personagem, da roupa que veste, quando, numa notícia de um atropelamento, a descrição do carro, né? Ou mesmo um relatório, falando lá todos os itens de um arquivo, isso é a descrição, ou seja, a tipologia descritiva. O que mais? Tipologia expositiva, o nome já diz, aquela que vai expor, que vai informar sobre um assunto. Então, quando você lê um texto se informando sobre a crise hídrica no Brasil, um texto se informando sobre os elementos da tabela periódica, ou seja, os textos científicos, os textos didáticos, as reportagens, são da tipologia expositiva. Quais são os gêneros? Eu coloquei aqui 2 exemplos. Reportagem, por exemplo, e notícia. Ai, professora, agora eu confundi. Notícia está na tipologia narrativa e está na tipologia expositiva. Como assim? Pois é que um único texto pode ter mais de uma tipologia, certo? Então, dentro de uma notícia, você vai encontrar trechos narrativos e trechos informativos. Além disso, a sua redação do Enem, por exemplo, tem de ter argumentação e opinião, correto? Então, já é um texto argumentativo. Chamamos de texto argumentativo aquele que possui opinião. Possui uma opinião que vai ser defendida, de que forma isso vai ser feito, são as estratégias de argumentação, que tipos de texto ou gêneros textuais estão dentro da argumentação. Então, além da sua redação lá do Enem, artigos de opinião, jornal, o próprio editorial de uma mídia, de uma Folha de São Paulo, de uma Gazeta do Povo, certo? Ou seja, aquele texto que o autor escreve para defender um posicionamento. Como eu disse, além da sua redação, 2 clássicos, os artigos de opinião e editoriais de jornal. E, por fim, a tipologia injuntiva. Ela é muito parecida com a tipologia argumentativa. Por quê? Porque ambas possuem a intenção de fazer você tomar uma consciência em relação a um tema ou um assunto. Acontece que a tipologia injuntiva, também chamada de texto instrucional, ela faz isso e ela tem a intenção de fazer com que você tome realmente uma atitude. Exemplo, um cartaz dizendo vacine-se, use máscara. Tá? Então, há uma informação, mas mais do que isso, a intenção de você tomar uma atitude. Então, por exemplo, as propagandas em geral, né, é um gênero que está dentro da tipologia injuntiva. Por exemplo, um texto tentando te convencer de entrar naquela religião, né, ou votar em tal candidato, né? São textos, chamamos também de textos proselitistas, textos que te induzem a tomar uma atitude, por isso instrucional e injuntivo. Geralmente usam muito o verbo no imperativo, como eu disse, use máscara, e claramente eles vão usar também de muita persuasão. O termo persuasão e texto persuasivo está muito ligado à tipologia injuntiva e um pouco também em relação à tipologia argumentativa. Lembrando então que essas 2 últimas trabalham com uma opinião e tentam te convencer, seja por argumentos lógicos num texto opinativo, seja por convencimento em atitudes, usando cor, usando uma certa capacidade de te convencer em tomar realmente uma atitude real,
para o texto instrucional injuntivo. Como eu disse, pode haver mais de uma tipologia no mesmo texto. Vamos ver exemplos retirados do último Enem? Então, pessoal, no último Enem 2020, a questão 27 trazia uma letra de música do Caetano Veloso. E eu não vou cantar aqui, que vai ser uma vergonha, tá? Oh. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento. Desnecessário isso? Mas veja, caminhando contra o vento, silêncio sem documento, e seguia. E havia uma pergunta sobre a tipologia desta questão. A pergunta, primeiramente, dizia qual tipologia a que pertence. Dizia, na verdade, que havia duas tipologias envolvidas. A alternativa correta, a alternativa D, que dizia texto é narrativo e, ao mesmo tempo, descritivo. Por quê? Porque o enunciador, ou seja, o eu poético, aquele que escreve, aquele que fala, conta sobre as andanças. Depois vocês dão uma olhadinha lá, quem sabe vão ver a letra de música, que é bem bacana. E também descreve as ruas, dizendo, caminhando sem lenço e sem documento. Só essa frase já indica uma ação, mas descreve o personagem. Ele está caminhando sem lenço e sem documento. Então, há um mix de tipologia narrativa e descritiva. A alternativa D seria. Vamos ver mais um exemplo? Então, pessoal, a questão 13 do último Enem tinha um texto 2 que falava sobre um grupo de jovens britânicos, jovens artistas, que se organizaram na década de 80 e usavam como base das suas obras de arte até esterco de elefante, sangue e legumes, enfim. Eu li um pequeno trecho, vocês estão vendo aqui já esse texto, e é um texto informativo. Então, o grupo de jovens artistas britânicos tem lá a sigla, né, que surgiu no final da década de 80, etc, etc. Esse texto é meramente informativo, então a tipologia dele é expositiva, texto informativo. Ele não tem opinião, esse texto. Ele tem a função de fazer você conhecer, ter uma informação, conhecer um conteúdo, tá claro? Então, tipologia expositiva. E a questão 20 do Enem tinha um texto que já começava com uma pergunta. Era assim, ó, por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Gente, só pelo título eu já sei que esse texto é opinativo, óbvio, porque o autor tá meio óbvio, pela introdução, pela tipologia, né, do título, que ele tem uma opinião. Qual é a opinião do autor? Que esse empreendedorismo de palco não é legal. Ou seja, ele está fazendo uma crítica a esse empreendedorismo de palco. Aí você vai ler o texto, vai entender o que é empreendedorismo de palco e vai verificar que, de fato, esse texto é opinativo, argumentativo. É um artigo de opinião assinado, tá? Então, de tipologia argumentativa, texto opinativo, certo? Pessoal, por fim, a questão 20 da prova do Enem mostrou um cartaz, tá? Com imagem, ou seja, com linguagem verbal e não verbal, e com um dizer bem primeiro assim, respeita as torcedoras, com exclamação, ou seja, para que você tome uma atitude, que nós, né, tomemos uma atitude em relação ao respeito com as mulheres, com as torcedoras mulheres. O verbo no imperativo, tem lá, denuncie, Disque 180, claramente esse cartaz faz parte da tipologia injuntiva instrucional. Há, claro, que uma opinião, exatamente, uma opinião favorável a esse respeito, mas mais do que isso, o texto instrucional faz com que você realmente tome uma atitude concreta. Portanto, é o texto típico de cartazes, com o uso do modo imperativo, verbos no modo imperativo, com muita cor ou com imagem, que te induza a tomar realmente um posicionamento diante daquele tema. Fechou, pessoal? É fundamental que você entenda essas tipologias para responder questões de interpretação do Enem. Vejo você em uma próxima dica. Tchau, tchau.